E aí, literários, como vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilos. Vamos lá para mais um bate-papo, né, pessoal? Em forma de podcast aqui, então. Vamos conversar sobre a obra, pessoal, o ensaio H.P. Lovecraft, Contra o Mundo, Contra a Vida, do Michel Houellebecq. Ele é um francês, tá, gente? Já digo aqui para vocês que é um ensaio sensacional. Gostei muito dessa leitura, tá, pessoal? Então, assim, ele começou então a fazer esse ensaio em 1988. Foi a primeira obra dele, tá? Ele tem outros livros bem conhecidos, Serotonina, esse Serotonina é bem conhecido e o outro é Submissão, tá? Então, ele começou a escrever esse ensaio em 88 e pelo que eu entendi aqui, a primeira tiragem saiu em 1991 na França e aqui no Brasil pela Nova Fronteira em 2020, tá, pessoal? Então, primeira obra do cara e eu já gostei bastante. Sem contar que tem uma introdução muito bacana do Stephen King, gente. Sim, outro grande fã do Carinha de Bunda, né? Então, aqui na introdução, o King vai falar com a gente, assim, bem abertamente, assim, bem direto. Eu acho legal quando o King faz, né, esse tipo de introdução nas obras, eu acho bem legal. Então, nós vamos ter aqui um ensaio falando sobre a vida, sobre a obra e trechos de várias cartas do Lovecraft, tá, pessoal? Então eu vou falar para vocês assim de uma forma geral, mais ou menos o que tá dentro do livro e depois eu vou entrar em algumas partes, vou ler alguns trechinhos para vocês ter uma ideia assim de como é escrita, de como é essa obra, tá, gente? Repito que eu gostei bastante e eu acho que fã de Lovecraft ou que quer entender melhor a obra de Lovecraft tem que ter esse livro, tá? Eu tinha visto aí na Amazon, tava custando R$ 11, pessoal, um livro com uma qualidade excelente, tava R$ 40 e baixou muito o preço, então vale a pena vocês darem uma conferida, tá? Então vamos lá, sentem o dedo no likeão aí, se inscrevam nas redes sociais, gente, isso é muito importante para o engajamento aqui do canal, tá bom? Os livros e filmes da Bá. Então, pessoal, assim, de uma forma geral, né, ele vai falar um pouquinho então da vida do nosso querido carinha de bunda aqui, né, que aos 18 anos, né, ele não entra assim muito na infância, mas aos 18 anos foi um ponto assim crucial na vida do Lovecraft, porque ele teve um colapso mental, gente. E ele entrou assim, tipo num estado de letargia por 10 anos, pessoal. Então, assim, meio que uma depressão, sabe? Não queria sair de casa, não queria sair da cama, sabe? Por 10 anos, gente, bem numa idade assim da juventude, onde tu tá aflorando, onde tu tá descobrindo a vida. Então, os poucos amigos que ele tinha estavam fazendo isso e ele em casa, né, enfim, né, gente, não se sabe assim, pelo menos aqui no livro estou falando com base na leitura, tá? O Michel, ele não vai se aprofundar muito nisso, tá, pessoal? Até porque a parte da vida do Lovecraft são 96 páginas só, gente, é pouca coisa. Depois nós temos 2 contos, que é o Chamado do Cthulhu e qual é o outro conto? Um Sussurro nas Trevas, tá? Então, aos 18 anos ele teve esse colapso, essa estafa. Por 10 anos ele ficou então meio que enfiado dentro de casa, digamos assim, tá? Então ele morava com a mãe, né? Uns anos depois, então, a mãe dele veio a falecer. E o Lovecraft, né, já ali pela fase adulta, ele vivia então de uma pequena herança, né, deixada pela mãe dele, e fazendo os pequenos trabalhos, né, gente, de correção, de escrita, né, tipo, ele tinha meio que alguns alunos, não digo alunos, mas assim, jovens que ele auxiliava, tinha os contos, né, que ele lançava aqui, lançava ali, mas ele tinha, assim, o recurso bem limitado, gente. Então, assim, em algumas cartas ele mostra até a preocupação com itens básicos, assim, com a preocupação do valor de itens
básicos de sobrevivência. Então ele teve uma vida bem humilde, bem pobre depois do falecimento da mãe dele, né? Porque aí eu já saio um pouquinho do livro, pelo que eu sei, né, de outras fontes, eles até tinham uma vida bem razoável, assim, né? Mas faleceu, parece que o vô dele, aí a mãe não soube tomar conta, assim, né, da propriedade, da herança. Enfim, né, gente, com o tempo a coisa foi, assim, diminuindo, minguando, e o Lovecraft viveu praticamente ali na fase adulta em estado bem de pobreza mesmo, tá, gente? Recursos, assim, bem escassos. Mas eu vou ler uns trechos e vocês vão entender também por que era assim a vida dele, tá? Grande parte por culpa, não digo culpa, mas consequência dos próprios atos dele, da própria atitude dele diante da vida. Então eu acho que esse título tá muito apropriado, Contra o Mundo, Contra a Vida, tá? Depois vocês vão entender bem direitinho assim o porquê disso, tá? Então, pessoal, e ali por 1924, ele conhece uma mulher, uma judia, que é a Sônia, tá? E ele se apaixona. Mas ele se apaixona porque ela insistiu, pessoal. Ele não, o Lovecraft não era um cara de tomar iniciativa, de partir para cima. Não, gente, não. Ele era muito reservado. Então a Sônia, né, eles se conheceram num dado momento e ela gostou dele. Então ela começou a investir nele, assim, sabe? Dar umas investidas. Ele acabou se apaixonando. Em 1924 eles casaram, então, né? Então, é até estranho, assim, porque falam, né? Ah, Lovecraft é racista, é misógino, é xenófobo, aquela coisa toda. Mas ele casou com uma judia, né? E casou apaixonado mesmo, né? Com o tempo ele veio se apaixonar por essa mulher. Então eles se mudaram para Nova York. E ali começaram realmente os problemas com preconceito, assim, afloraram ali em Nova York. Porque o que acontece? Ele chegou lá com a Sônia, foram morar no apartamento dela, ele ficou maravilhado com Nova York, gente. Ele gostou da arquitetura, ele estava assim curtindo muito os primeiros meses morando ali, casado com ela. Só que o que acontece? Ele não estava conseguindo emprego na área da literatura, da escrita, então assim, nada. Até que ele começou a procurar, gente, qualquer tipo de emprego, qualquer coisa, porque a Sônia é que estava sustentando ali os dois, né? Ela que estava mantendo a casa. Então ele estava se candidatando, enviando cartas para qualquer tipo de trabalho e ele não conseguia nada, gente. E a gente também vai entender mais para frente por que ele não conseguia emprego. E aí, claro, né, gente, os problemas começam. Ela super assim apoiando ele, né? Pelo que eu entendi, não estava reclamando da situação, mas ele estava muito infeliz. Então ela foi até morar numa outra cidade por questão de trabalho e tudo, enviava dinheiro para ele em Nova York. Mas ele não aguentando a situação, ele voltou para Providence e eles se separaram, gente, em 1926. Então, um casamento de duas pessoas apaixonadas durou somente 2 anos, né? E aí, gente, é mais ou menos isso que ele fala da história de vida do Lovecraft. Então ele entra mais assim na obra, né? Como é os monstros do Lovecraft, né? A criatividade dele, essa coisa toda. E eu vou ler para vocês uns trechinhos então do livro, tá, gente? E vou fazendo alguns comentários em cima disso, tá? Então, pessoal, já no início do livro tem assim, ó. Eu acredito, não diz aqui quando, mas eu acredito que seja ali pela juventude mesmo do Lovecraft, tá? Já bem nas primeiras páginas tem uma frase dele assim, ó. Estou tão cansado da humanidade e do mundo que nada pode me interessar, a menos que inclua pelo menos 2 assassinatos por página ou que trate de horrores inomináveis provenientes de áreas ao ar livre. Então, assim, a gente já vê aqui que o Lovecraft era uma pessoa diferente, né, gente? Ele era ultra conservador, né? Isso se percebe fácil.
mas eu vejo ele como um cara também muito melancólico, gente, sabe? Tipo Poe, assim, eu acho que Poe era mais melancólico ainda, mais problemático, mas o Lovecraft também era. Ele era um gentleman, tá, gente? Ele era muito educado, mas era extremamente reservado. Eu acho que ele era, assim, tímido, né? É a impressão que eu tenho daí, tá, pessoal? Não é o que tá no livro. Mas eu tenho a impressão que ele era, assim, aquela pessoa muito introvertida, tímido, sabe? Calado. Enfim, tá, gente? Então, vamos aqui para mais um outro trecho. Que daí é o Michel falando sobre a obra do Lovecraft. Olha só que legal. Sobre os monstros aqui, sobre a escrita, enfim, né, gente? Ó, o universo não passa de um arranjo furtivo de partículas elementares, uma figura de transição rumo ao caos que acabará por arrastá-lo. A raça humana desaparecerá, outras raças aparecerão e, por sua vez, desaparecerão. Os céus serão glaciais e vazios, atravessados pela fraca luz de estrelas semimortas, que também elas desaparecerão. Gente, eu achei assim essa parte sensacional, retrata bem a obra do Lovecraft, aquela falta de esperança, aquele niilismo, aquela realidade, aquele tapa na cara da gente de que a gente não é nada perante o universo, né, gente? Então eu separei na mesma página um outro trecho que ele diz assim, ó, o Michel. Evidentemente a vida não tem sentido, mas a morte tampouco. E essa é uma das coisas que congelam o sangue quando se descobre o universo de Lovecraft. A morte de seus heróis não tem nenhum sentido. Ela não traz nenhum alívio, não permite de maneira alguma concluir a história. Implacavelmente, HPL destrói seus personagens sem sugerir nada além do desmembramento de uma marionete. Gente, maravilhoso, é exatamente isso, concordo em gênero, número e grau com essa análise dele. E aí tem uma outra página aqui, pessoal, que o Lovecraft ainda, né, ficou doente, teve câncer, foi pro hospital, né, teve um fim assim, né, um dolorido, pobre, né, gente. Então, tem vários escritores aqui que à época eram conhecidos dele, né, e é engraçado que, assim, apesar dele ser um cara ultra conservador, de ele ser esse racista, né, essa coisa toda, porque lendo aqui as cartas eu vejo que realmente ele era racista, né, pessoal, apesar de isso na época ser normal, as pessoas se tratavam assim, se chamavam assim, os negros, os chineses se tratavam muito mal, eu já comentei isso em vários outros vídeos, inclusive do Hemingway. Então, apesar disso ser normal na época, não justifica, não torna as pessoas não preconceituosas. Eles era normal, infelizmente, mas a verdade é essa. Então, tem um trecho aqui que, né, apesar de tudo isso, o Robert Bloch, o escritor do Psicose, tá, gente, tem uma resenha aqui no canal de um livro dele raríssimo, que é A E-Sharp. Assistam aqui no canal, gente. É um livro de psicopata também, né? De assassinatos. Então, o Robert Bloch vai dizer assim, ó. Se tivesse sabido a verdade sobre seu estado de saúde, eu teria me arrastado de joelhos até Providence para vê-lo. Lovecraft tinha muitos amigos, né, gente? A gente sabe aí que ele trocava, nossa, muitas cartas. Parece que tinha mais de 2.000 cartas, assim, né? Endereçadas e enviadas, assim, a ele, né? Então, Robert Bloch faz esse comentário. E aí, gente, eu vou ler para vocês aqui um trechinho de uma carta, a época que ele estava em Nova York, que ele estava procurando emprego, né? E aí é que eu digo para vocês, né? Que ele era contra o mundo, contra a vida, contra ele próprio, gente. Porque olha só, a carta, ele fala aqui, né? Eu não vou ler toda para vocês, né? Blá, 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 blá. Mas tem um momento que ele diz assim, ó. Ele fala que enviou 5 novelas, né? E aí ele diz assim, ó. As 2 primeiras são provavelmente as melhores.
Se elas não lhe convierem, seria inútil, por conseguinte, ler as outras. Na mesma carta. Não sei se elas lhe agradarão, pois não tenho nenhuma preocupação com o que exigem os textos comerciais. Ainda na mesma carta, Dagon já foi recusado por Black Mask, a quem eu propusera sob uma pressão exterior, como é o caso para o envio em anexo. Gente, ele queimava o próprio filme enviando esse tipo de carta para os editores de revistas, enfim. E aí o Michel vai fazer o seguinte comentário. Lovecraft mudará em muitos pontos, especialmente em sua devoção ao estilo dos velhos mestres, mas sua atitude, ao mesmo tempo arrogante, masoquista, violentamente anticomercial, não variará. Recusa-se a datilografar seus textos, envia aos editores manuscritos sujos e amassados, menciona sistematicamente as recusas precedentes. Tudo para desagradar, nenhuma concessão. Aí também ele joga contra si mesmo. Que coisa, né, gente? Parecia que ele queria se auto-aniquilar, né? Impressionante. Sabe lá, né, o que estava no inconsciente dele. Deixa eu ver mais aqui, mais algum trecho, pessoal. Eu acho que é isso, gente, porque daí já parte ali pros contos, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha no final. Ah, tem um trecho aqui que eu achei interessante, que o Michel vai falar o seguinte, né, dos dias que ele passou no hospital, então, né, e logo ele veio a falecer. Ele acolherá a morte com coragem, acometido por um câncer no intestino que se generalizou para boa parte do tronco, é transportado em 10 de março de 1937 para o Hospital Jane Brown. Ali se comportará como um doente exemplar, polido, afável, de um estoicismo e de uma cortesia que impressionam suas enfermeiras, apesar de seus sofrimentos físicos muito intensos. Felizmente atenuados pela morfina. Cumprirá as formalidades da agonia com resignação, se não com secreta satisfação. A vida que escapa de seu invólucro carnal é para ele uma velha inimiga. Ele a difamou, a combateu. Não terá uma palavra de queixa e falece sem outro incidente no dia 15 de março de 1937. Triste, né, gente? Não sei, me faz assim pensar que o Lovecraft usava uma carapaça. Isso me veio agora assim na cabeça, né? Eu acho que, sei lá, parece que ele usava uma carapaça para se proteger contra o mundo, contra a vida, e ao mesmo tempo que ele se protegia, ele também combatia, né? Ele era ativo e passivo. Enfim, pessoal, sentem o dedo no likeão, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um livro, assim, essencial para quem gosta do Carinha de Bunda. E mesmo quem não gosta ou tá querendo gostar, leiam, porque vocês vão entender melhor as histórias dele, toda essa total falta de esperança da humanidade, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast, não sei. Até mais, gente. Tchau, tchau.